E aí, rapaziada, estamos ao vivo e a cores no Instagram e hoje com um convidado de garbo e elegância. Vamos esperar aí minha amiga, minha parceirona Jane Almeida acessar a aeronave da nossa live. Vamos lá, já mandou aqui o convite. Hoje tá maravilhoso, maravilhoso. Como sempre. Vamos esperar a gente entrar aí. Boa noite, parceiro. Tudo Beleza. bem? É nóis. É nóis, mais uma live. Galera, sejam todos bem-vindos. Mais uma live 4.5. E hoje com um grande parceiro e amigo, né? Samuel Vieira. Caramba, que honra. Vamos dar os recadinhos primeiros, Rê? Vamos Vambora. lá? Bom, gente, vocês viram aí, eu estou colocando para o pessoal a inscrição, tá? Do concurso Garoto e Garota Academia. Vocês não podem esquecer. O pessoal que quiser já fazer a inscrição, tá? Já deu início. Será no dia 4 de novembro e eu vou aguardar vocês, tá bom? Outra coisa, pessoal, final de semana que vem a gente não vai ter live de novo, né? Devido, às vezes a gente não faz live, gente, porque eu trabalho com eventos. Então, quando eu faço eventos, eu não dá tempo de chegar para fazer a live. Eu chego em casa geralmente 11h30, meia-noite. Então, não consigo fazer. Mas, assim, para o outro domingo, não o próximo, no outro, a gente já tem um próximo aí que a gente vai trazer. O pessoalzinho aí que tá com a gente vai ficar sabendo logo, logo quem é o próximo, tá bom? Vamos puxar o homem então, Rê? Vambora. Vai lá. Deixa ele aqui. Mandar o convite. Tá enviado o convite pro nosso parceiro. Tá muito frio aí, Rê? Aqui tá. Olha Aí, lá. uma câmera virada. Todo mundo. Opa! Ô Samuel, todo mundo que vem com a gente na live, a câmera tá virada. A experiência, né? A experiência, né? Você viu que a experiência minha é dominar uma live. Samuel, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Você contar um pouquinho da tua história, da sua trajetória aí, né, no esporte e no fisiculturismo, tá? Então, muito obrigada de coração. Pô, meu, é assim, o que eu falo, eu sou um cara, eu me falo assim, eu gosto muito de ficar na minha, tal, mas eu não podia recusar o convite de uma amiga de tanto tempo, de um amigo como vocês, né? E tá aqui entre amigos, né? E tenho certeza que a galera que vai entrar aí também, se é amigo seu, se é amigo do Renato, é amigo meu também, então a gente vai se sentir em casa, né? Isso que é o principal para mim. Ó, paizão, hein? Bom, gente, não, a minha história, assim, ela é como a maioria de qualquer outro atleta, né? A gente, acho que principalmente da nossa geração, né? Onde o amor superava tudo, né? Quem queria ser fisiculturista naquela época? Era muito difícil, porque o preconceito era muito grande, né? Porque a falta de informação era enorme, entendeu? Então, assim, é como se você se apaixona por alguém e aquela pessoa, assim, mal falada, né? Mal interpretada, sabe? Isso que era o bodybuilder. Bodybuilder é aquela mulher, assim, né? Aquela garota pelo qual o jovem Samuel aqui se apaixonou, levou, assim, um pouquinho de tempo para assumir que realmente era aquilo que eu queria fazer. Não demorou muito, né? Mas, assim, graças a Deus, hoje eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu tenho a minha academia aqui em Jaguariúna, que é a 4 Studio, né? Que é uma academia voltada para todo o público. Tem os bodybuilding, tem a senhorinha que quer ficar com apenas melhorar a saúde, tem todos aqui, tem equipamento
o bodybuilding de alto nível. Então, assim, fazer o que gosta, né? O bodybuilding me trouxe isso, né? Assumir esse romance com o fisiculturismo me fez assumir muitas coisas que eu gosto na minha vida, né? E uma delas é trabalhar com as pessoas, né? Legal. Bom, mas vocês querem começar saber do início? Manda aí a sua história primeiro. Conta no início para nós aí. Tá. Então, assim, gente, eu sou caçula de 4 irmãos, somos em 4, né? O meu irmão, o primogênito, chama Emerson, depois vem o Wellington, vulgo Ninão, depois vem o Rodrigo, vulgo Cabecinha. Eu falo porque no jiu-jitsu tem muito apelido, né? Então, os meus irmãos, eles são faixa preta de jiu-jitsu, né? O Emerson e o Rodrigo se destacaram bastante no jiu-jitsu. Então, sou de uma família de atletas, né? O meu pai, Samuel pai, né? Que eu sou Samuel Júnior. O meu pai, ele era lutador de luta livre. Meu pai já lutou em circo, fazendo, sabe, aqueles eventos, tal. E minha mãe, Isabel, minha mãe é uma mulher que foi à frente do tempo dela, né? Porque ela era empresária, né? Num tempo onde que as mulheres, a maioria, eram donas de casa, tal. Minha mãe tem 4 formações, entre elas relações públicas, né? Administração, pedagogia. Então, uma mulher muito à frente da época, assim, né? Então, eu vim de uma família muito unida, né? E essa união fez com que eu entrasse na academia cedo, né? Antes de completar 15 anos, perto de completar 15 anos, eu iniciei na academia ali no bairro onde eu morava, né? Que era o bairro de Higienópolis, ali, né? Entre a Avenida Angélica ali e tal, né? E essa academia era um clube que chamava Maccabi, acho que chama ainda, né? Ficava ali na Avenida Angélica, era quase na frente da Honey, de uma outra academia. Era uma academia simples, né? Porque era academia de um clube, né? O clube lá tinha várias modalidades. Eu era magrinho, né? E o Rodrigo, meu irmão, que tem 4 anos de diferença de idade, nós entramos juntos na academia, né? E o Rodrigo começou com os treinos de jiu-jitsu também. Então, o tempo que eu tenho de musculação é o mesmo tempo que meus irmãos têm de jiu-jitsu. Então, eu comecei muito daquela forma meio que relaxada, né? Eu ia 2 vezes na semana, aí depois eu ia 3, sabe, aquela coisa. Mas quando eu fui ver, eu vi que eu tive um ganho simbólico de massa muscular, né? Claro que a gente está ali na puberdade, então fica mais fácil, né? E aquilo lá fez uma representação positiva entre as meninas do bairro, assim, entendeu? Então eu falei, opa, olha aí que legal, né? Esse foi o meu começo. Então, mais para frente, eu entrei numa outra academia. Essa academia ficava na rua Matias Aires, em São Paulo, que é uma travessa da Rua Augusta, né? Inclusive, eu já morei nessa rua, então eu já conhecia o dono, né? Que é o Roberto. O irmão dele foi fisiculturista. Essa academia se chamava Casa de Força, uma academia ali, entendeu? Então, era uma academia assim que a gente fala, né? Acho que a gente pode falar academia de ferreiro, né? Aquela academia ali onde você mais underground, assim, mas muito bem montada, limpa, muito legal. Então eu fui para essa academia ficava perto da empresa da minha mãe, e ali eu já comecei a me dedicar mais, né? Sem tanta informação, porque a informação era muito restrita, né? Então, assim, a gente copiava meio o que a gente via, né? Eu já devia estar com uns 16 anos aí, mas ia todo dia, né? Nem que tinha que ir a pé de lá e voltar, mas ia todos os dias certinho. Só que aí o grande diferencial, quando deu aquele clique, né? Ó, o meu irmão acabou de entrar aí, o Rodrigo. Eu deduzi. Quando deu aquele clique mesmo. Eu deduzi, na hora que eu vi, eu deduzi. Eu falei, Rodrigo, jiu-jitsu, falei, irmão. Aí, o que aconteceu, gente? Os meus irmãos, eles
faziam o jiu-jitsu com o Fernando Yamazaki. E são até hoje discípulos do Fernando, né? E eu comecei a ir na Academia Biorritmo, academia ali no Conjunto Nacional, sabe? Ali no Conjunto Nacional Paulista. Uma academia maravilhosa, um espetáculo, uma das melhores academias que eu já treinei, né? Porque era uma academia muito grande, tinha acho que 4 salas de musculação e era aqueles aparelhos Cybex, né? Que era da década de 90, que eu acho que são os melhores aparelhos até hoje. Então a gente tinha uma fartura ali, eu me sentia, falava, nossa, cara, olha isso aqui, né? Aí chegando na academia, o primeiro dia na academia, eu conheci uma figura que marca a minha vida até hoje, que é uma pessoa que eu tenho dentro do meu coração, que foi realmente meu primeiro mestre, né? Que é o Miguelzão, né? Que é o Miguel de Oliveira, que é um treinador, já competiu há muito tempo atrás, mas ele ficou muito conhecido ali no circuito ali, como treinador e tal, e ele era treinador de sala. Ele era treinador de sala da Biorritmo. Então você vê aquele negão, na época, com 130 quilos. Na sala de musculação, gente, não tinha jeito de não querer ser fisiculturista. E eu falei, opa, mano, esse negão aqui, eu vou colar nele, né, cara? Aí ele virou meu paizão, né? Virou meu paizão e ele me passava o treino, aí eu nem suplementava, só me alimentava com a idade que tinha, né? Não precisava de mais nada, né? Então comecei a me desenvolver, né? Então com os meus 17 para 18 anos, um garoto que com 14 pesava ali seus 64, 66 quilos, eu já estava pesando 92, 93 quilos, assim, naturalmente, só com alimentação mesmo, você entende? Foi um ganho assim absurdo, né? E aí o que acontece? Mas eu não dava sossego pro Miguel. O Miguel sabe, outro dia até mandei um recado para ele, eu não dava sossego. Acabava a série, cadê o Miguel? Não tá na sala, ia lá no banheiro, coitado, ele tava naquele momento privado dele, né? Eu falava, ô negão, qual que é o próximo? Ah, vai pra puta que pariu, porra, essa boca, meu. Entendeu? Oh, meu Deus do céu, hein, cara, não tem sossego aqui. E aí, gente, tipo, foi essa relação, né? E ali me encantava, por quê? Porque acho que vocês sabem o que eu tô falando, né? Hoje em dia, você vai na academia, você vê muita gente com físico fitness, né? Com aquele físico fitness e tal. Mas naquela época, quando você via um fisiculturista, você via um fisiculturista muito grande. Então, eu tive o prazer de ver toda semana Edson Serafim, Enzo Perandini, Luiz Antunes, o Pedra, o próprio Alex Frango, sabe? Poxa, então, tipo assim, quando você olhava, você fala, meu, não, parecia um ser mitológico, né? Era impressionante, assim. Só que, assim, não era só aquilo que me atraía, não era só o físico, era o estilo de vida dos caras, entendeu? Porque onde eles estavam, os olhares se voltavam para ele, assim, sabe? Então, assim, e eu acho que como um bom leonino, né? Eu falei, puta, que legal, cara. Eles são um sucesso por eles mesmos. Eles não precisam estar com um carrão parado na garagem. Eles não precisam estar com rico. Ah, esse aqui é rico. Ah, esse aqui é ator. Eles não vão. Não. Eles carregavam o sucesso dele com aquilo, sabe? Hoje, na minha maturidade dos meus 42 anos, eu sempre interpretava o que eu sentia naquela época. E aquilo me fascinava, entendeu? Então, o que acontecia? Eu colava neles, né? Tipo, perguntava. Eu lembro que eu chegava para o Serafim assim, Serafim, isso. Ah, faz assim. Aí eu perguntava mais uma, ele, R$75. Era era o valor da consultoria na época, era R$75. Esse era o Era da Serafim, hora, era muito legal. Aí ele olhava assim, R$75. Eu falei, pô, Serafim, Errado ele não mas era tá, muito legal, porque assim... Não, imagina errado. Imagina, que isso. Que isso, difícil. Porque o Serafa, ele era um cara
E ele sempre foi um dos bodybuilders mais inteligentes com que eu conversei. A inteligência dele é tanta que as pessoas não compreendem ele, entendeu? Mas ele é muito inteligente e ele é muito ligado em energia. Sim. Né? Mas uma vez no auge dos meus 42 anos, eu sei interpretar o que ele sentia. Por exemplo, vou adiantar um pouco, depois eu volto, tá? Eu estava um dia na... Ele acho que nem lembra disso aí, né? Porque ele é tão ser tão ilustre, né? Que quando os momentos que a gente tem com ele, a gente lembra. Ele estava ali na Rua Augusta, na frente de uma academia que chamava Comando, que não tem mais, que era uma academia no underground. Era legal treinar lá, o som era legal. Aí eu tô assim, né? Já era 3 vezes campeão brasileiro e tal. E eu sempre tive amizade com os Serafins, não de um na casa do outro, mas quando se encontrar de conversar. Aí eu falei, ô Serafa, e aí, o que tá fazendo? Ele estava do outro lado da rua. Aí ele fez aquele olharzinho dele assim, ele falou, não, tô esperando aquela garota sair dali. Eu falei, quem que é? Aí eu fui ver a recepcionista, eu não gosto dela. Ela não tem uma energia boa, não vou treinar na academia enquanto ela estiver lá. Sabe? E ele sempre foi um cara muito místico, o Serafa, né? E aí, muitas vezes eu encontrava ele e ele falava, ei, Serafa, o que você vai treinar hoje? Ó, era para treinar ombro, mas não estou afim. Eu vou treinar outra coisa. Então, eu aprendi também, foi daí que eu aprendi, que eu comecei a fazer, que muitas vezes a pessoa faz periodização, mas às vezes você não está legal, não está querendo treinar aquele músculo. Poxa, às vezes você está querendo treinar um músculo que você está afim, você sabe que você vai dar um gás. Isso também é uma forma de periodização meio que espírita, né? De você falar, não, porra, hoje eu tô afim de treinar as costas, cara. Será que não, também não é uma relação com o seu corpo, com a sua mente, falando para você, não treine isso aqui, né? É um caso para se pensar também. Ouvir o corpo. Então, esse era o Serafa, né? Agora, a gente voltando para lá, né, na Academia Biorritmo, foi ali onde que eu falei, putz, cara, eu vou ser fisiculturista, mas e agora, cara? Como eu começo, tá? Né? Apesar das pessoas já falarem, pô, você tem uma genética legal, você tem isso legal, você não sabe se a pessoa está te elogiando porque a pessoa quer seu bem, quer seu amigo, né? Aquela coisa, né? Então, aos pouquinhos, eu fui entendendo realmente o que eu queria para mim, entendeu? Aí eu fiz amizade com um rapaz, eu trabalhava, né? Eu trabalhava na loja do Iguatemi Zap. Antigamente, hoje em dia, você tem marca de fora, mas naquela época ainda tinha as marcas nacionais, que eram as grandes marcas, que era Fórum, Zump, né? Guelph, né? Então, eu trabalhava na Zap, né? No shopping Iguatemi. E ali, né, cara, você trabalha em shopping, você aumenta suas amizades, né? Sim. Sempre fui muito comunicativo. Eu fiz amizade com um rapaz, que ele ia lá na loja, toda vez que ele nem comprava, ele passava lá para conversar comigo. E aí ele falou assim, cara, mas você tá bem pra caramba. Eu comecei a suplementar agora, tal. Eu falei que eu tô tomando whey, BCAA, que eu me dei para mim, tal. Mas e aí, cara, você não quer fazer um ciclo, essas coisas, né? Vou falar aqui abertamente, né? Aí eu falei, putz, cara, não sei, cara, como que faz isso aí? Não, porque eu tenho um médico, tal, não sei o que, esse médico, ele monta tudo para você, ele vai através dos exames, coisas que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia tá mais fácil o acesso, né? Pô, eu quero melhorar o meu físico juntamente à minha saúde, né? Então, pô, nada melhor, você vai no médico, ele faz uma bateria de exames, ele passa o que é necessário para você, né? Naquela época, tudo era muito... ninguém falava, faz isso, faz aquilo, e fazer no escuro. Então, foi aí que eu decidi procurar, né? Que é um grande atleta, nem de ser médico, é um grande atleta, que é meu padrinho, que é o Dr. Fábio Labate, né? Cara, ele foi um cara muito legal para mim, procurei ele, expliquei que eu gostaria, se fosse possível, se ele visse que eu tivesse condições, de me tornar futuramente um fisiculturista. Eu tinha 21 anos. E aí ele falou, não, você, esteticamente olhando, você tem totais condições. Mas nós temos que ver como que é a sua fisiologia, né? Como que ela funciona, tal. Eu vou saber identificar se você
tem condições ou não, né? Através dos exames e tal. Aí ele veio pedir os exames, e quando eu cheguei em casa, já tinha uma desconfiança em casa se eu usava alguma coisa ou não, porque aquele rapaz ali, tipo, de classe média tal, que tem condições de estudar, que tem condições assim de ter uma vida boa, tranquila, né? Quer ser fisiculturista, você entendeu? Então, chamava-se uma atenção em casa isso, né? Porque, como eu falei, o preconceito na época, por falta de informação, de especulações, era grande. Então, assim, ficava meio que umas vigílias em casa. O meu irmão mais velho, Emerson, ele via se minha bolsa tinha alguma coisa, entendeu? Às vezes eu tô entrando no banheiro, assim, eu via uma cabecinha, assim, olhando para ver se ele ia aplicar alguma coisa em mim, sabe? Aí hoje ele fala que era minha mãe que pedia, hoje, né? E aí o que aconteceu, gente? Minha mãe viu que tinha ali pedidos de exame, o cartão do médico, ela ligou pro médico e tal, né? E eu acabei conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, esse meu médico é um médico esportivo, é um médico que vai cuidar da minha performance juntamente à saúde. Mas para quê? Porque eu quero ser fisiculturista. Foi aquela conversa, né? E era difícil, a pessoa acha que é fácil, mas era difícil, né? Então, assim, conversei e ela falou, não, quero ir lá, quero entender isso aí. Ela foi, ele explicou tudo, ela se sentiu positiva, né, naquilo. Aí depois nós fomos, minha mãe, assim, é uma companheira, minha melhor amiga, né? Hoje eu tenho minha esposa, Eliana, que está concorrendo ao cargo de melhor amiga junto a ela, são as duas. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, assim, e sempre ela soube muita responsabilidade que ela tinha, porque ela mexia com coisas grandes, né, com grandes empresas, né, que ela era do mercado temporário de trabalho, ela sempre prestou atenção nos filhos, né. Então, depois dessa conversa com o Fábio, nós procuramos o Fernando Marques, né. Então, o Fernando, ele ficava com um protocolo de treinamento e o Fábio toda a parte fisiológica, todas essas coisas, né. E aí, foi no começo, quando eu completei 21 anos, então a gente fez um trabalho de 1 ano, né, para o estreante do ano seguinte, que era 2004. Só que, não, minto, a gente ia fazer um trabalho para o estreante de 2005. Só que quando passou 6 meses, quando o Fernando me viu, o Márcio, ele falou, não, cara, você vai entrar no Mister Santos. Eu falei, você tá louco, cara? Porque o Mister Santos, naquela época, até hoje, né? Mister Santos era um caldeirão. Era um campeonato assim. E de repente entrava o Edson Serafim, Paulo Lima, né? Naquela época eram atletas internacionais, né? Eu falei, Fernando, pô, mas, cara, meu, eu falei, como, cara? Pô, tá pensando nisso, você vai me jogar? Não, cara, você tá com condição, tô vendo, você tá bem, fica tranquilo. E aí, falei, tudo bem, vou seguir que o coach tá. Eu sempre fui meio soldado, tá? Até hoje eu sinto falta disso, assim, eu não gosto, dentro do sistema de treinamento, eu gosto que alguém peça para eu fazer, faz aquilo, né? Ficou na mente isso, esse processo, né? Então, beleza. Então, a questão era assim, eu estava no começo eu procurei o Fernando em 2003, eu estava no começo de 2004, né? E eu ia fazer, até então, em 2003, o projeto era para ir em 2005 estreante. Aí, agora já antecipou uns meses, ele me colocou num nível hard, né, muito grande, uma responsabilidade muito, muito grande. Samuel, no nível então, hard. No nível hard máximo. O que é isso? É como que o cara tá na base que vai jogar a final da Libertadores. Só que eu era um cara, assim, como eu era um, tipo assim, sabe? Eu acho que eu sempre tinha uma coisa que me protegia, né? Um anjo da guarda que me protegia e falava, vai, faz. Aí, nesse meio tempo, eu fui me preparando, o Fernando falou para mim, cara, vai nos cursos da federação, da FEPAM, lá no Baby Barione, lembra? Os cursos que tinha lá da FEPAM, da NAPA? Vai lá no Baby Barione para você ver, para você conhecer.
uma relação, porque naquela época você chegava lá nos cursos, poxa, cara, você estava pertinho do Gerson Guimarães, você estava pertinho do pessoal todo, do Serginho, né? Porra, dessa galera. Não é igual hoje que tem segurança em volta e tal, entendeu? Então, tinha essa aproximação. E aí eu fui, né? Eu lembro que foi na época do meu aniversário, que foi agosto, um frio, né? Meu aniversário é marcado sempre pelo inverno. E aí, naquela época, a gente usava aquelas jaquetas, que eram aqueles bombojacos que falavam, que deixavam, sabe, você estufado. E eu fui. Tô falando isso porque você não via, não dava para ver nada como que eu tava, né? E aí eu tirei foto com todo mundo, aí eu vi o Papai Smurf, que eu chamei de Papai Smurf, que é o Seu Eugênio. E o Seu Eugênio lá, falei, puta, cara, eu vou lá, né? Vou lá dar uma elogiada no Seu Eugênio, né? Pra quem sabe a gente não troca uma ideia, né? Olha, aí fui lá. Ô, Seu Eugênio, tudo bem? Posso tirar foto aí com... Pra mim, o senhor é o maior de todos. Puxa saco já. Mas é mesmo, né? Mas é mesmo, é o pai, né, cara? É o pai, é o maior, né? Não tem jeito, né? O pai é o topo. É dali que saiu todos os filhos. Aí ele me olhou, ele já estava vermelho, assim, ele me olhou. Quem é você? Quem é você? Daquele jeito. Eu falei, pô, eu sou Samuel, eu estou me preparando para ser um atleta, vou estrear minha primeira competição agora. Qual competição? Como é que aquela voz rouca dele? Mr. Santos, vai ser a primeira e a última, ele falou assim. Aí eu já me encolhi, aí ele falou, mano, você tem que ir pro estreante. Eu falei, não, eu sei, mas é que eu pedi pro Fernando ir pro estreante, mas ele acha, se você acha que você tem livro de subir no palco campeão mundial, putz, eu fui pra casa. Aí eu falava assim, eu falei, aí eu pensei assim, não, peraí. O cara que não ganha mundial vai ganhar, mas eu posso tentar me classificar, ficar em sexto, já tá bom. Aí minha meta, o que era? Isso foi ótimo, que eu falo, gente, saiba aceitar as críticas, saiba olhar para uma pessoa que viveu muito e fazer daquela crítica do limão uma limonada. Foi aí que eu falei, bom, se eu sou um estreante, se eu ficar em sexto, pô, já vai ter uma coisa, pô, né? Porque acho que entrava 20 atletas por categoria, enchia, cara, era um calor daquilo lá. E aí eu comecei a me dedicar mais. Eu falei, não vou desistir, mas vou tentar ficar chamado para a noite, né? Que a gente falava naquela época. Nesse tempo, olha só como que são, nesse tempo eu conheci o Wilson Santos. Conheci o Wilson Santos como? Eu tenho um amigo chamado Lauro, ele mora em Alphaville. E o Lauro falou pra mim, cara, eu treino com o Wilson Santos. Eu falei, puta, cara, deixa eu conhecer esse cara é uma lenda, é um ícone, cara. Poxa, as histórias e tal. Pô, umas histórias assim, que todo jovem quer conhecer uma personalidade desse, né? Porque, assim, reunia... os caras são seres mitológicos, assim, sabe? O corpo, né? E, assim, as histórias, né, cara? E eu falei, pô, deixa eu contar. Aí nós temos um amigo em comum chamado Atos, né? E a gente se reunia muitas vezes na casa desse meu amigo, Atos. Inclusive, a maioria dos meus amigos não eram do meio, né? Sempre foram pessoas de outras modalidades, que diga assim, de outros afazeres, né? Então eu fui até a casa do Atos, lá estava o Wilson Santos. Nossa, conversamos muito. Aí ele falou assim, toma cuidado com o oblíquo, faz assim. Como é que você faz posterior? Ele me ensinou a fazer posterior de ombro com um cinzeiro que estava lá, cara. Então você tem que fazer a pegada assim. Aí eu perguntei para ele, e aí, cara, você acha que eu consigo me classificar para o Mr. Santos? Aí ele falou assim, não posso garantir. Aí eu falei, caramba, cara, esse Mr. Santos é foda mesmo, hein, cara? Por que não pode garantir? Porque você só vai ver se o atleta vai pegar uma boa colocação pronto e do lado das outras pessoas, né? Porque até então, sem estar preparado, às vezes você está vendo um shape legal no cara, mas o cara é embaçado, entendeu? Só como eu não tinha experiência, eu ficava assim, mas aí passava um dia, 2 dias, dava aquele clique, né? Falava, não, vamos embora. E aí, fui para o Mr. Santos, né?
foi um campeonato assim, que marcou minha vida, porque quem me levou para o Mister Santos foi o seu Antônio Domicil, lembra do Nervético? Domicil, nossa, lembro. O Nervético, O seu Antônio, ele era, na época, mais conhecido nacionalmente, até mais conhecido que o fisiculturismo. Por quê? Ele foi algumas vezes no programa do Jô Soares, e ele era um tiozinho sarado, né? Com seus 80 anos, sabe, competidor, e ele andava com uma regatinha e com uma bandana na cabeça, ele parava os jardins lá, todo lugar que vai, ele vai causar um alvoroço. Porque você imagina ver um vovô de 80 anos, forte, grande, sabe, definido, e ele gostava daquilo, né? É maromba total. Eu tenho foto com ele tudo. E ele se tornou assim um paizão para mim. E aí a gente treinava, ele sempre me colocava para cima, ele me colocava assim, Samuel, daqui 4 anos ninguém ganha de você. Ele falava, era muito legal estar com ele. E aí nós fomos para o Mister Santos. Fomos para o Mister Santos, né? E eu me lembro que aí o seu Antônio, ele comprou uma tinta. Puta, cara, ele me pintou, me borrou inteiro. Eu fui para a prévia assim, sabe? Parecia que tinha ido para a guerra. Mas eu me dei bem, você entendeu? Eu vi que eu fiquei no confronto dos 3 primeiros ali. Aí ele falou, puta, Samuel, essa tinta não tá ruim. O Paulo Lima tá vendendo uma, aí comprei uma outra tinta. Aí a outra tinta, que era Drintan, né? Aí a pastinha ficou legal e tal. E aí, por vir no final das dúvidas, meu primeiro campeonato, eu acabei sendo vice-campeão da categoria. Fiquei muito feliz, porque até então a técnica, né? Entrei muito bem, né? Claro que faltava ainda mais aquelas definições de perna, né? Que um estreante é difícil conquistar. Fui vice-campeão, aí foi muito legal. Aí o Fernando me levou na probiótica, aí já comecei a receber os suplementos da probiótica. O Marcelo me viu, falou, você, Samuel, você é um cara que muita gente tem, muitas pessoas, tem mais gente como você nos Estados Unidos. Assim. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, você é um cara muito bom para fazer fotografia, você entendeu? Porque você tem um corpo e também você tem o cara da publicidade, entendeu? Você tem uma publicidade que vai chamar a atenção das pessoas, tá? E aí ele falou assim, a gente vai conversar muito durante, né? Eu falei, pô, cara legal e tal. Aí eu tô contando seguidinho para poder entender como que eu comecei a ter um destaque, né? E aí, antes assim, do meu segundo... Não, aí eu tive meu segundo campeonato, que foi logo em seguida, que era a Copa Porto Saúde, que era o antigo Mister Guarulhos. Sim. Entendeu? E aí eu consegui dar uma melhorada na definição, e aí eu fui campeão da categoria e perdi para o Paulo Lima o overall. Entendeu? Que categoria que você era? Né? Então, que categoria eu que era você Class 2, eu tenho 1,78m. Eu era Class 2, porque na nava era por altura, né? Sim. Class 2, eu sou de 1,73 a 1,79. Eu tinha 1,78,5. Tenho ainda, né? Eu acho que tem, que a gente vai envelhecendo e vão ficando mais... E aí, foi muito legal, né? Depois disso, eu tive essa conversa com o Marcelo. Aí o Marcelo, né, falou, poxa, então ele explicou essas coisas de marketing, cara, né? E, tipo, é muito legal você ter uma imagem bacana para fazer foto, essas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive uma facilidade, assim, para ganhar... Facilidade não, tudo é difícil no fisiculturismo, mas eu sempre consegui colocar alguma massa muscular mantendo uma definição, porque a minha genética, ela é magra, né? Entendeu? Então, assim, mas embora eu tinha uma capacidade legal de células satélites e tal, a minha tendência sempre foi ser magro, né? Eu e os meus irmãos, assim, então eu sou uma mistura de ectomesomorfo, né? Eu tenho uma estrutura óssea de mesomorfo, mas eu tenho um metabolismo meio que de ecto. E aí, o que acontece? Eu sempre, mesmo em off, eu ficava ali com o abdômen aparecendo, né? Então,
isso ajudava para quando a marca queria fazer uma foto, uma apresentação, alguma coisa, um guest pose. Quando foi em 2005, no começo, teve uma sessão de foto lá na First, na academia, que na época era do Fernando, né? Então, essa sessão de foto, estava lá o Gerson Guimarães, estava um monte de atletas. Estou falando do Gerson, o Gerson foi um grande, é um ídolo para mim, né? Ele era da minha categoria e eu sempre me espelhei muito nele. E aí, gente, o que acontece? Eu falei assim, pô, eu tô aqui de enfeite, né? Pô, né? Só o pessoal consagrado e tal, para fazer as fotos da probiótica. Aí fizemos a foto, tudo, né? Aí passa um mês e tal, aí começa a circular várias fotos minhas, assim, da propaganda da probiótica. Eu falei, caramba, cara, que legal, né, meu? Pô, achei que não ia aparecer em nenhuma. Aí isso já começou a chamar atenção, né? Porque a mídia era impressa, né? Claro que não se compara hoje com esse veículo de comunicação que é a internet, porque quem pegava a revista de musculação eram as pessoas interessadas, né? Mas também saía nas revistas de luta, tal, né? Então começou a sair ali o Samuel, eu comecei a sair muito nas propagandas da probiótica. O Marcelo sempre foi um grande investidor de marketing, né? Fisiculturista, que hoje ele é presidente da Black School. Então, quando eu fui passou o Mr. Santos, que foi em dezembro, quando foi o Paulista, em agosto, né, pouquinho depois do meu aniversário, né, as pessoas já me conheciam, você entendeu? Então, assim, quando as pessoas te conhecem, tem responsabilidade em cima também. Então, já tinha uma responsabilidade, entendeu? Mas tudo deu certo, aí eu fui campeão também no Paulista, né, 8 meses depois, e ali também aconteceu outro divisor de águas comigo, né? Que foi a figura do Valdemar. Vou ter que voltar uns anos antes para depois, sabe? Fazer um déjà vu para depois voltar para essa situação. Eu li o livro do Valdemar, né? Anabolismo Total, né? Nessa época minha de biorritmo e tal. Quando eu fui, eu sempre, eu não nego isso, todo mundo me conhece, eu sempre gostei de festa, entendeu? Né? Sempre gostei de uma festinha. Eu sou o bodybuilder de Edson Serafim, pessoal. Sempre gostei de uma festinha. Eu falo assim, eu bodybuilder, mas eu nunca tenho vocação para ser feliz, entendeu? Quando eu pego para fazer, eu faço, mas fora eu fazia minhas festinhas. Então eu ia muito para Balneário Camboriú, ia muito para lá. Com esse amigo meu, Atos, ele era o cara que promovia festa, conhecia muita gente, né? E eu estava sempre com ele, nós fomos para Balneário Camboriú, e ele conhecia o Valdemar, mas ele não sabia o que era o Valdemar, né? A grandeza do Valdemar, né? E quando eu vi o Valdemar, né? Aquela personalidade, né? Aquele jeito, né? Você imagina? Isso daí foi 20 anos atrás. Eu falei, velho, você não sabe quem é esse cara? Eu falei, não, cara, eu falei, não, cara, esse cara é um cara que tá mudando a musculação aí, tá trazendo informação, um cara que, veio, treinou junto com o Dória e tal. Aí eu me aproximei do Valdemar, cara, eu li seu livro. Aí ele olhou para mim e falou, o que você achou? Eu falei, gostei e tal. Ele fez umas 3 perguntas embasadas dentro do livro, né? Tipo, como se fosse uma anamnese ele fez comigo ali. Eu respondi tudo. E aí ele viu que eu tinha lido o livro mesmo. Puta, ele falou, vem aqui comigo. Putz, aí ficamos conversando, cara. Aí a esposa da época dele, a Nádia, ela era de Cascavel, eu tenho parentes de Cascavel também. Aí ele olhou para mim assim, você imagina, né? 20 e poucos anos, essa idade é uma idade, não sei o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Aí me chega um cara, como o Valdemar fala, ó, se você pegar firme, você vai ser um grande campeão de fisiculturismo. Eu falei, pronto, cara, acabou. Eu falei pro Atos, falei pra ele, ó, é a última vez que você me viu em festa. Ah, vai, seu vacilão, ele falava na gíria assim. Só porque o cara falou isso aí pra você, tá todo mundo doidão aqui, falando, sabe? Eu falei, não, cara, eu vou. Aí cheguei, já falei pra minha mãe, já falei, não, agora vai ser ano que vem, aí já aquela coisa, né? E aí, em 2005,
que ele tá lá. Aí ele fala assim, ó, não falei para você? Falei que você ia ser. Só que agora é o seguinte, eu te dou um desafio. Vai pro brasileiro, ganha o brasileiro. Se você ganhar o brasileiro, você vai lá para Londrina treinar comigo na Aeroworld, você vai ser meu parceiro de treino. Aí eu falei, poxa, cara, agora o brasileiro, velho. Puta, eu falei, meu Deus, não acredito, cara. E aí eu tinha recebido os feedbacks dos árbitros, né? Aquela coisa era muito legal. Tinha o Luiz Henrique, né? O Rogério Del, né? Eu falo que o Rogério Del, ele é o híbrido, né? Porque ele teve o Fábio Janola e o Luiz Henrique como mestre. Então, um cara assim, que falou, ó, se melhorar um pouquinho aqui e tal, dá para você chegar. Aí fomos pro brasileiro, puta, ganhei o brasileiro. Cara, isso em 8 meses atrás eu não sabia se eu ia me classificar no Mister Santos. E aí, ganhei também a seletiva com o Mister Universo. Daquele ano eu não fui, mas o que me valeu mesmo de ganhar o Brasil foi que eu poderia treinar com o Valdemar. Aí o que aconteceu? Primeira coisa que eu falei, Valdemar, ganhei o brasileiro. Ele falou, pega as suas coisas e vem pra cá. Fui pra São Paulo, foi em BH, né? O brasileiro. Aí fui pra São Paulo, arrumei minhas coisas e tal. Fui pra Londrina. Aí foi um divisor de águas. Por quê? Se eu não tivesse ido como treinador com o Valdemar, não questionando nenhum outro treinador, mas o Valdemar, ele me fez ter a responsabilidade de você assumir algo que você quer realmente. Se eu não quisesse realmente, eu não ia perdurar, entendeu? Porque eu peguei o carro, fui para Londrina, aí minha mãe foi, meu padrasto também, né? Aí ele falou assim, você chegou? Eu falei, então vai para academia, leva essas coisas para treinar. É uma caminhada de São Paulo a Londrina, tá? É uma 6 horas. Aí cheguei lá, ele treinou junto comigo. E isso 20 anos atrás, o Valdemar era um cavalo. O Valdemar era muito forte mesmo. Entendeu? Tanto em força como em técnica, né? Aquela coisa que parecia um pistão, uma engrenagem, né? E eu tinha muitos vícios, entendeu? Porque eu nunca tive acompanhamento até então. O Fernando, ele me treinava só, me passava o treino. Eu não treinava junto, entende? Então, assim, para cair na mão do Valdemar já, só sei, cara, que o meu padrasto estava vindo ali, foi ver, ficou com dó de mim, aí acabou o treino, ele falou, ó, eu não sei como você ganhou esse brasileiro. Para mim, você é uma moça. Ele falou assim, você treina igual uma moça. Se de 3 a 5 meses você não estiver treinando de 20 a 30% a mais que a minha carga, você vai continuar sendo meu amigo, mas você não serve para ser meu atleta. Foi assim. Primeira conversa com ele. E aí, tá, né, cara? Aquela coisa, eu vou falar a verdade para você aqui. Eu perdi o meu pai com 12 anos de idade, sabe? E eu gosto de estudar teosofia. Eu quero explicar o que eu sinto. A teosofia explica pra gente como a gente interpreta os nossos veículos, né? Os nossos sentimentos, nosso pensamento, através dos estudos do grande mestre. E dizem que quando você perde um pai na adolescência, você perde meio que um rumo, entendeu? Você perde meio que um foco. A figura do pai é uma figura central que te dá um norte, tipo assim, não vou fazer coisa errada, porque senão meu pai, eu vou apanhar no meu pai e tal. Meu pai sempre foi muito certo, sabe? Então, assim, o fisiculturismo me trouxe o Valdemar, e eu falo que o Valdemar foi um pai para mim, porque o Valdemar me trouxe o foco. Ele sempre fala de foco, né? Tem um livro do foco. Então, o Valdemar me trouxe o foco, que até então, as coisas estavam acontecendo na minha vida, mas eu não sabia entender exatamente como estava acontecendo e como iria se proceder dali para frente. Então, o Valdemar, ele foi esse cara que me trouxe essa responsabilidade de horário, de fazer as coisas, de ter objetivo dentro do treino, assim, entendeu? De olhar para a carga, respeitar a carga, mas encarar, ir lá e fazer, sabe? Então foi isso. Para você ter ideia, teve uma vez que eu cheguei 1 minuto atrasado. Ele falou, próxima vez que você chegar atrasado, você vai voltar para São Paulo. Era assim. Você sabe, né? A gente tá aquele sono anabólico. Eu gostava de dormir um pouquinho antes do treino. Quando eu acordei, eu estava morando num apartamento já,
um pouco afastado da academia, que era um apartamento que era da ex-esposa do Valdemar, que eu estava alugando. Meu, faltava 15 minutos para chegar na academia. Eu entrei no carro, do jeito que eu peguei o carro, saí ralando o carro na parede da garagem, o carro... Meu, mas cheguei lá em cima da hora, para você ver como que era assim, entende? Outra situação, cara, ele falava, não conta a repetição, e eu, de repente, 1, 2, não conta a repetição. Quando eu vinha um cascudo, cara, entendeu? Bem militar, mas foi muito bom para mim, gente. Eu tenho ele, eu amo o Valdemar, cara, às vezes as pessoas não compreendem um pouco ele é, mas dentro desse personagem dele, ele é um cara sensível, extremamente inteligente, tá? É um cara que passa, se você entender o sistema dele, você vai absorver muita coisa boa. Hoje, se eu sou uma pessoa focada, centrada, é porque o Valdemar passou na minha vida, entendeu? E aí a gente foi como parceiro de treino, tudo, dando super certo, viajamos para a Inglaterra junto, ensinou muita coisa, me levou na Tempolim, pude treinar com o Dória me avaliou. Inclusive a Gal, né, Ferreira, que é a Gal Yates, que é a esposa do Dória, não é o Valdemar, graças a mim que conheci ela na praia, apresentou o Valdemar, quando a gente chegou lá, eu falei da Gal para ele, né, porque ele me escreveu de como que é o biotipo de mulher que ele gosta, então eu falei, lá no Brasil a gente... E aí hoje ele está com ela, tal, né? Então uma coisinha aqui para... Então foi muito legal, o Valdemar foi assim, o divisor de águas, porque a metodologia dele de treinamento dele, muito voltada no high intensity, né? Me deixou um cara muito forte, e assim, só que muita técnica, assim, e com uma percepção bem apurada, né? Uma percepção bem apurada e tal. E é um cara também que sempre foi muito assim, sempre fez eu tirar leite de pedra, sempre me ensinou. Porque quando a gente conhece, naquela época principalmente, né, que informação às vezes era o livro e tal, e como o Valdemar veio trazendo muita informação também sobre o uso de esteroides, essas coisas, né, uma coisa que salvou muita gente naquela época, porque informação é tudo, quem olhava o Valdemar de longe assim, falava, esse cara tem a fórmula mágica, né, ele tem alguma coisa diferente. Não, cara, é o trabalho sério, é o trabalho duro, entendeu? Então, aí depois que eu passei por Valdemar, eu comecei a levar adiante, né, tudo que ele me ensinou, comecei a aprender outras coisas mais com outras pessoas, mas foi ele que me fez entender o que é o fisiculturismo de verdade, que é o dia a dia, assim, matar um leão. É que nem você falou, né, Samuel? Na verdade, ele é treinador. Treinador, ele não tem essa de você chegar atrasado, não tem, não. Você vem para treinar, eu vou te colocar lá e você vai fazer o que eu mando. Então, este é o treinador de verdade, né? Que põe regras, que coloca horário, que faz você seguir aquilo, que é o que faz as pessoas que têm esses treinadores a melhorar. Hoje você é o que é, porque você aprendeu com ele lá atrás, né? E eu vou trazer até uma particularidade nossa, do Valdemar aqui, né, que aconteceu, é uma coisa que eu carrego para minha vida, independente de qualquer desafio que você vai ter na vida, eu vou fazer isso que eu aprendi com ele naquele dia. O Valdemar ele tem 2 filhos, né, que é a Jordana e o Gabriel mais velho, e o Gabriel, ele foi, assim, cruelmente assassinado por um roubo, entendeu? Ele estava com os amigos dele numa praça e um garoto menor de idade, 2 garotos, para roubar o carro do Gabriel, acabaram matando o Gabriel, né? Assassinando o Gabriel. Aquilo pegou a gente de surpresa, sabe? O Gabriel era o Valdemar escrito, assim, sabe? E na época eu acho que eu tinha 24, 25, ele tinha 23 anos. E eu era muito próximo dele, né? Era um menino incrível, ele estava indo viajar para estudar para Miami e tal. E assim, eu vi ali, né, aquilo tudo acontecer, né? Foi numa sexta-feira, no sábado foi o velório, né? No domingo,
eu fui treinar, né? E o Valdemar, estava só eu na academia. Ele entra com óculos, vem treinar com você, não quero um fio. E eu falei, caramba, cara. Né? Pô, filho dele. Treinão, foi o melhor treino de perna da minha vida, né, cara? Eu gastei com 280 quilos, nunca mais gastei esse peso, né? Eu ficava entre 240 e 60. E quando acabou o treino, ele caiu no chão e chorou, assim, aquelas lágrimas de soluçar, sabe? Aí, depois eu abracei ele e tal, fui pra casa, fui aí em casa, eu fui visitar, falei, cara, meu cara foi treinar. Então, acho que o treinamento aquele dia salvou a vida do Valdemar, sabe? Então, o que eu falo para as pessoas que estão assistindo a live, independente do que você passar na sua vida, não deixe de fazer exercício físico, não deixe de treinar, porque o nosso corpo físico, ele abrange muitos veículos que o ser humano tem, entendeu? Nossa mente, nosso sentimento, nosso espírito, entendeu? Então, se a gente está ali, faz um treino, a gente vai se sentir melhor. Por mais que algo difícil esteja acontecendo na nossa vida, entendeu? Porque sabedoria vem com dificuldade. Quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele traz uma dificuldade para a gente. Não tem jeito. Como que tem sabedoria sem dificuldade, entendeu? Então, não deixe de fazer seu treino. Vá para a academia mesmo, treina, você vai se sentir melhor, você vai pensar melhor. Os gregos já falavam isso, né? O filósofo genuíno falava mente sã e corpo sano. Então, mente sã e corpo são, entendeu? Então, aquilo ali eu aprendi com o Valdemar e por maiores dificuldades que eu tive na minha vida, entendeu? Por mais lesões que eu tive e tal, eu vou para a academia, vou treinar porque precisa, sabe? Então, aqui, aquilo ali, ele não me falou por que ele foi, mas eu entendi o porquê que ele foi treinar. É uma coisa que, assim, que eu carrego comigo para a vida toda. Tive uma experiência com o Valdemar foi no último período, os 2 últimos anos que teve, eu acabei não indo. Acho que estava muito salgado, nem fui também. Muito caro. E estava muito caro. E eu fui no último Arnold que eu fui. Eu vi ele sozinho, a turma só nos novinhos, né? Eu me conformo com isso. E um ícone, para mim é um dos ícones. Lá na dele, no stand dele sozinho. Eu fui até meio com medo que ele tem essa figura meio forte, né? Caramba, será que eu peço para tirar uma foto? Eu fui lá, ô, senhor Valdemar, tudo bom? Tenho, seu Valdemar. Dessa foto guardada a 7 chaves, né? Ô, seu Valdemar, posso tirar uma foto? Oh, pelo amor de Deus, pois não. Nossa, solícito. Cara solícito, muito, muito bacana ele. Eu quero deixar até através de você um abraço meu aí da Giane aí, pra ele aí. Que, nossa, um abraço nosso pra ele. É uma honra ter aqui na live com a gente, cara. Ia ser uma honra ter ele com a gente aqui. Nossa, não, poxa, ele é um cara assim que eu posso falar que se tivesse uma banda de gente em cima dele, ele é seletivo. Ele sempre foi seletivo, o Valdemar. Sempre foi seletivo. Aí, mas não tá o Valdemar, mas eu tô vendo que tá o Venilson aí, que é o monstro aí, sagrado aí do bodybuilding aí. Esse cara é antológico aí. Ô, Venilson, precisamos trazer você também para a live, viu, meu querido? Eu vou entrar em contato contigo para a gente fazer uma live com você também. Esse menino tem história, hein? Esse cara tem história. Ô, louco. Aí é o dinossauro. Então, gente, aí, né, depois eu tive a honra de treinar o João Bispo, né? João Bispo é um cara assim que, ó, foi um casamento perfeito entre eu e ele. O João Bispo, cara, ele é aquele monstro no palco, mas ele é um Buda fora do palco. Ele era um cara. Eu saí do Valdemar, que era aquela categoria militar, né? Tipo, pouca conversa. Tipo, conversa que eu falo assim, caso como quando você precisava entender alguma coisa, era um tiro deitado. E o bispo era aquele cara, ô meu filho, vem cá, chega aqui, quer comer? Vem aqui e tal, não sei o quê, sabe? Poxa, cara. Então, assim, foi muito rico. E com o bispo foi muito legal, porque eu acho que falando em
físico, né? Eu não consigo falar qual foi o meu melhor físico, mas qual que eu gostava mais foi junto com o bispo. Porque eu acho que dentro da definição, da proporção, simetria e volume, eu acho que estava tudo ali num grau muito, muito equilibrado. E minha cabeça também estava muito legal. Então, o que aconteceu? Graças ao Badé, né? O Badé foi campeão do Vicente Santos e tal. Eu me aproximei do bispo, né? O Badé me levou no bispo, porque eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo, não estava mais na Minas. Então, o bispo abriu a porta da casa dele para me treinar. E aí, o que acontecia, né? Eu acordava às 5h30 da manhã, fazia minha comida, pegava meu carro e ia lá para o Parque Residencial Cocaia, né? Lá para o Bispão, para a Academia Mundo Animal. Foi muito legal. E o bispo, ele é naquela simplicidade. Ô, Venilson, valeu, obrigado, viu? Deus abençoe você. Obrigado por tudo que você fez pelo esporte aí. Valeu. Um dos melhores árbitros do mundo. Aí o que aconteceu, gente? Eu pegava um carro e ia, porque senão era um trânsito. Porque para chegar lá no Parque de Alcocaia, tinha muita van e muita viela, assim, aí chegava cedinho lá, aí fazia uma refeição com o bispo, né, com os filhos dele e tal, se sentia acolhido, sabe? E aquela região ali que é de gente trabalhadora, né, aquela amizade, assim, sabe? E a academia dele, super acolhedora, foi maravilhoso treinar com o bispo, sabe? E ele se preparou, e foi a melhor forma física dele também, porque ele competiu profissional no Miss Universo e foi vice-campeão e falaram que foi um dos Miss Universos mais difíceis da história, e o bispo foi vice-campeão mundial do Miss Universo profissional. Sim. Entendeu? A gente estava bem treinando, né? A gente estava muito bem. Então, assim, foi outro cara, assim, que, nossa, cara, eu lembro com muito carinho, um paizão também, super acolhedor, né? Tipo, teve uma vez que eu e o Badé se entendemos, né? Aí ele chegava pro Badé, pô, Badé, o menino tá na pele, Badé, o menino tá na pele, pô, você para de encher o saco. Então ele era paizão. E ele é muito zen, né? Ele é muito zen pra falar, né, Samuel? Nossa, meu Deus do céu. Pensa num cara que é zen. Um cara, eu não sei o que o bispo tá fazendo encarnando nesse mundo aí, encarnar em outro. Ou para ensinar a gente, né? Para ensinar a gente a ser tranquilo, né? Quem é mais tranquilo? Quem Era maravilhoso. O bispo ou o Norton? Quem será que é mais bem? O Norton, os dois, cara. Mas eu já vi o Norton bravo já. Você conseguiu isso? Eu nunca vi. Mas com razão. Estava com razão, cara. Não, então, acho que foi alguma coisa de translado lá. Ah, não, eu lembro. Nós fomos pro hotel em Salzburg, né? Mas, na verdade, todo mundo ficou bravo. Não foi ele, entendeu? Foi todo mundo. Ele até falou umas palavras em japonês lá. Nós fomos pro hotel. Ele falou em japonês para ninguém entender nada. Nós fomos pro hotel em Salzburg. E aí o que aconteceu? O hotel, naquele dia, estava cheio, o que estava acontecendo, só que a gente tinha reserva. Então, todo mundo falou para a gente. Aí nós tivemos que ir para outro hotel, entendeu? E todo mundo cansado, cara, 14 horas de viagem, todo mundo torto, porque a gente ia na econômica. Meu, seria assim, né? Porque tinha um Alex do lado, bispo do outro, sabe? Você entendeu? Então foi esse dia aí, mas com razão, mas todo mundo ficou, cara. Todo mundo ficou com Sardinha. Eu fiquei no quarto com Sardinha, com o Marilândio, já fiquei no quarto com Sardinha e com o Marilândio. O Sardinha é uma figura, nossa, Sardinha. Não, vou contar uma de Sardinha. Cara, aquele ano, a minha categoria no Miss Universo, a classe 2, era a categoria que sempre saiu campeão overall, né? Acho que por causa da altura, que é uma altura
Assim, aqui a altura média do europeu geralmente é acima de 1,76, né? Então, eu sou mediano, mas assim, a altura do bodybuilding, por exemplo, Phil Heath seria Class 2, o Jay Cutler Class 2, entendeu? Então, eu acho que é quando o físico ele tem uma altura onde tem uma proporção e volume muscular se encaixa bem. Então, a Class 2 era muito difícil. Para você ter ideia, todos os anos que eu fui, eu peguei um chefe chamado Thomas Burris, ele sempre ganhava o federal. Um físico maravilhoso. E o Lionel Belwick também. Então, era uma categoria muito difícil. Esse ano eu consegui ficar, eu sempre fiquei entre os 4 primeiros. E eu era o mais novo da categoria também. Só que eu já estava no terceiro, eu estava já ficando bravo, porque eu estava ficando em quarto, entendeu? Né? Aí o bicho falava, meu filho, na sua idade, eu não estava ganhando nem o Paulista. Ele falava assim para mim, fica calmo. Ele falava, né? Você vê. Só que, né, ansioso. E aí, o que aconteceu? O Sardinha, estava eu e o Sardinha no teatro. Eu falei, Sardinha, vamos embora? Eu falei, vamos. Ele falou assim, ó, eu vou no banheiro. E aí, tá, o banheiro no térreo e uma escadona enorme para você sair. Eu falei, tá, vou ficar te esperando lá em cima. Aí eu tô ali 20 minutos. Caramba, mano, cadê o Sardinha, né? Já comecei a dar aquelas câimbras, né? Porque acabou o campeonato, não comi nada. Desci, tá o Sardinha no banheiro de sunga, fazendo pose com o fotógrafo. Pá. Aí ele olhando e falou, não, apaga essa aqui, que essa aqui não ficou boa. Eu falei, porra, Sardinha, não, peraí, não, apaga essa aqui, que isso aqui não ficou legal. Esse é o Sardinha. Aí ele falou, Samuca, aprende uma coisa, quando alguém for tirar foto de você, e a máquina digital, olha as fotos e pede para ele apagar as fotos que não fica legal, porque senão ele pode apagar as fotos, ele pode colocar uma foto que não ficou legal, entendeu? Sempre foi muito minucioso nisso aí. Mas foi... Sardinha era... Cada um ensina uma coisa, né? Muito com Sardinha. Cada um ensina uma coisa. Nossa! Né? Cada um ensina uma coisa, né? O Sardinha muito detalhado. Ele falava assim, ó, possa sim e tal. Eu acho que ele também tem um pouco disso, mas o Sardinha ele sempre dá um pouco do coração dele para a pessoa, sabe? Sempre tá ali, ele ama muito isso, né? Tanto é que o cara tá superando lesões. Eu também reclamando da minha, mas ele tá aí superando lesões, ficando no palco e tal. Eu falo que assim, eu amo o bodybuilding e tal, mas até certo ponto, né? O Sardinha, eu acho que, nossa, ele puder carregar, igual o Atlas, né? Puder carregar o bodybuilding a eternidade em cima dos ombros, ele faria isso. Mas muito legal também, cara. Aí eu tenho uma passagem depois com o Wilson Santos, né? Com o Wilson Santos, eu dei um apelido pro Wilson Santos, né? Era um apelido que nós chamávamos de Jack, né? Por que eu chamava de Jack? Porque tem aquele filme do Piratas do Caribe, que tem um Jack Sparrow, sabe? Jack Sparrow lá. Por quê? Porque o Wilson ele é um pirata, cara. O pirata é aquele que tem uma carta na manga e ele corre conforme a maré. A maré tá para ele desse lado, ele vai para esse lado. A maré tá para ele desse outro, ele vai para esse. Aí eu aprendi muita coisa com o Wilson sobre detalhes, né? Detalhes assim, sobre sódio, sobre potássio. Pô, ele falava, cara, ó, no dia da competição, você chupa uma laranja, com potássio, você vai ver que você vai enxugar um pouquinho mais. Realmente, o potássio, né, ele ajuda a puxar a água mais para dentro da célula, né? E uma vez eu perguntei para ele, falei, pô, isso, por que quando eu como batata doce, eu sinto que eu seco mais? Por quê? Porque ela é rica em potássio, assim, entendeu? Então, o Wilson era muito inteligente, assim, né? E ele me contou a história dele, né? Eu conversava muito. Não era... O Wilson era o seguinte, se você não soubesse lidar com ele, já era, entendeu? Então, você tinha que entender o quê? Eu sempre fui muito fácil de lidar, sabe? Sempre eu acredito, porque
Eu tive um bom relacionamento com o Valdemar, com o Fernando, só com personalidade forte. O Bispo veio assim, é o paraíso, né? Aí depois com o Wilson. E o Wilson sempre me ensinou muito sobre detalhes no treino. Pô, você vai fazer o pull, esforça os 3 dedos laterais, porque aí a cabeça, essa curta do vai aparecer mais, entendeu? Ele sempre foi esse cara assim, de muitos detalhes durante o treino, né? Então eu pude trazer isso junto com o que eu aprendi com o Valdemar, que era uma coisa mais reta, né? Mais sobrecarga, aquele movimento bem com negativa, segurando bem a negativa, tal. E com o Wilson eu já comecei a trabalhar mais ângulo. Entendeu? Para pegar ponta de dorsal, tal, aquelas coisas assim. O Wilson me ensinou muito isso, né? Me ensinou muito. Aí eu sempre gostei de conversar. Eu falei, Wilson, como você aprendeu tudo isso numa época que não tinha informação? Então, o Wilson, ele trabalhava na Petrobras, no navio da Petrobras, ou nos navios, ele trabalhava na cozinha da Petrobras. Todo um bodybuilder quer trabalhar na cozinha, né? E ele viajava, às vezes, na Europa, e ele pegava as revistas, e aí o cozinheiro, ele traduzia para o Wilson. Então, nessas revistas lá do Joe Hader, ensinava muita forma de execução e tal, e tanto é que ele me conta uma história muito engraçada, né? Tem o Juarez, lembra do Juarez? O Juarez era um mito também, fazia as coreografias e tal, né? Só que o Juarez, ele nunca deu muita sorte, ele sempre ficava em vice-campeão, que é uma colocação boa, claro, no Paulista e tal, mas no ano que ele foi para ganhar, apareceu o Wilson, né? Ninguém tinha conhecido o Wilson ainda aqui, né? O Wilson tinha participado de alguns outros campeonatos. Aí o Juarez falou que olhou assim para ele e parou. Ô meu, onde você é? Ah, não, eu sou aqui de tal, da cidade de tal. Onde você treina? Eu treino no navio. Ah, volta pro seu navio, cara. Voltar pro navio. Porque ele treinava realmente no navio, sabe? O Wilson, entendeu? Então aí que tá. Só que aí o Wilson Santos, ele trouxe um físico diferenciado para a época, porque era 75 quilos com 48 de braço, cara. 75 quilos com 48 de braço, com uma separação muscular com os donos. Então o Wilson, eu falo que o Wilson, ele tinha de tudo mesmo, assim, com todo respeito ao Luiz Otávio, tudo que foi lá, mas o Wilson, com certeza, ele tinha físico para ir com um certo ajuste, ou com uma certa indicação, tudo, né? Alguém, às vezes, de fora. O Wilson seria, com certeza, teria uma boa colocação no Mister Universo nas décadas de 80, assim, final da década de 80, pelo físico, né? Era um físico muito bem distribuído, muito bem preenchido, com aquele dorsal, tudo. Né? Era muito legal de ver, né? E, tipo assim, as histórias do Wilson, né, são várias, né? Samuel, ele era muito inteligente. O Wilson lá, então, então, e ele era muito. Eu falo para você que eu tive a honra de ter várias vezes ele vir na minha casa. Ele gostava muito do meu curso, né? E assim, ele contava muitas histórias do navio. Para você ter uma delas, por exemplo, anabolizante. Ele falou que ele tinha uma seringa, que ele fervia essa seringa toda vez para poder aplicar, porque não tinha onde. Ele falou que quando ele ia fazer aquela seringa de aço, né? Isso. Ele contava essa história, cara, era muito legal. É o que eu falo, gente. Claro, eu ainda peguei uma época melhor, assim, mas você pega o Wilson pessoal, tinha que gostar muito, né, cara? E tem dificuldade enorme, né? Tinha que gostar muito. Você entendeu? Era você fazer uma coisa errada para você se ferrar para a vida toda, né? E o Wilson, ele foi assim, eu nunca vi um atleta entrar mal com o Wilson, nunca. Sempre aquela assinatura dele de definição, um físico bem equilibrado,
Muito, muito, cara. O Wilson me ensinou demais, demais. O Jack era bom mesmo, né? Legal, Agora é o seguinte, o que é legal é ver ele o sabia de cada um em você, né? O que é legal, o que eu tô achando que é isso. legal, um pedacinho de cada treinador, você pegou um pedacinho de cada, né? Está aqui comigo. Então, é por isso que eu falo, eu sou uma pessoa, eu sou privilegiado, porque eu não sou assim de ficar divulgando o meu trabalho, porque assim, eu sou eu quero dar atenção para minha esposa, eu quero dar atenção para meus irmãos, eu gosto de ficar aqui na academia, de receber as pessoas. Quando uma pessoa vem até mim, vamos fazer uma pessoa, eu vou te ajudar, tal, entendeu? Porque eu não consigo entender, às vezes, tudo bem, esse trabalho que as pessoas fazem. O cara está preparando, eu vi já, eu atendo 250 pessoas, cara, mas que atenção que você dá para essa. Não é o pé, come, brinca e manda, cara. Porra, sabe? Então, tipo assim, eu não entendo. Assim, não é uma crítica, cada um faz o que acha melhor, entendeu? Mas eu acho que querer ganhar dinheiro tem um certo limite, sabe? Entendeu? Eu acho que você pesar a pessoa, vamos supor, o médico lá, eu atendo 15 consultas por mês, você cobra lá R$ 2.000, pô, você não fica 20 minutos com o seu paciente, cara. Entende? Então, eu acho que assim, está caindo para uma coisa assim, muito material, entendeu? Porque a gente tem que olhar o ser humano como mais do que uma fonte material, sabe? Nós precisamos uns dos outros, entendeu? Cada vez mais tá o quê? Está se dividindo as coisas, entendeu? Não está somando. Né? A gente vê isso, tudo bem. Eu vejo, hoje o salário do bodybuilding está concorrendo com o jogador de futebol. Não é isso aí. É 5 pessoas, entendeu? Não é 5 pessoas que ganham, está tudo bem. Está melhorando as coisas, está, entendeu? Só que eu acho que então, aquela base, a base, né, que eu falo, que são as pessoas mais novas que querem, elas precisam de acolhimento, de pessoas boas, bem intencionadas, que façam diferença na vida dela. Igual fizeram na minha vida, igual o Miguel fez na minha vida, entendeu? Igual as pessoas falam, não, cara, você não usa isso aqui não é para você agora, entendeu? Agora tem um médico, tem isso, sabe? Então, eu acho que, às vezes, a internet, da mesma maneira que ajuda muito, às vezes, o que acontece? Faz com que a pessoa, principalmente o jovem, dá um passo muito grande sem saber aonde que vai pisar, entendeu? Então, eu acho que, principalmente em questão de treinamento também, porque o treinamento ele é um processo mental, a mente processa tudo. Se você não aprender como se faz um supino, como se faz uma remada, entendeu? Se você ficar vendo na internet, por exemplo, olha só, gente, eu sou muito observador. Eu vi um treino do Chris Buster, do Seban, com o Ramon. Eu consigo ver a expressão facial. Ele olhou, o Ramon foi fazer a remada curvada, ele olhou para o Ramon e falou assim, esse cara não sabe fazer remada curvada e é vice-campeão do Olímpia. Ele corrigiu o Ramon. E o Ramon está do lado de um monte de gente, cara. Eu falei, cara, como? Você entendeu? Sabe? Assim, assim, da minha cidade agora, poderia corrigir o Ramon numa remada curvada, assim, por mais, assim, que ele seja um atleta hoje, tá levando, para você ver o potencial do cara, assim, mas, assim, questão de treinamento, às vezes, tá o quê? Tá tendo falhas. Não é porque está do lado de um e de outro, mas todo mundo falha, assim, entendeu? Eu acho que quando a pessoa ela processa o treinamento na mente, é automático. Você não faz mais errado. Entende? Mas eu falo que o Valdemar fez comigo, o Wilson fez comigo. Então eu acho que a pessoa tem que estar ali, sim, lado a lado e tal, e a pessoa que tem que realmente aprender, escutar, observar, entendeu? Fazer justiça a isso. Então, eu acho que hoje em dia, por mais que está vindo a mídia, tudo, mas está se perdendo um pouco a essência daquela pessoa que você pode ter do seu lado sempre, que vai te enriquecer bastante. Eu acho que isso eu tive, entendeu? E
Ô, Renato, aquela pergunta tradicional que você faz para todo mundo. Ah, eu sempre faço essa pergunta aí, as respostas são sempre as mesmas, né? Vamos ver do Samuel. A, Ah, é? palco, visualiza o palco. Atleta, vai chamar todo mundo. Atletas das antigas e os atletas atuais. Quem ganhava? Atleta pegando os melhores das antigas, pegando os melhores das antigas, os das antigas, com certeza, com certeza, com certeza. Você sabe que o Ronnie Coleman falou uma coisa importante, perguntaram para ele, entre ele e o Lihane, quem ganhava? Ele falava Lihane, porque se eu fosse para a época do Lihane, eu não seria como o Lihane. E se o Lihane fosse da minha época, ele teria tecnologia, teria tudo. Então, o que eu falei, cara, vamos trazer um pouco de filosofia de o amor não vence tudo. Eu acho que os antigos eles eram mais apaixonados, tinham mais amor pela coisa do que de hoje. Então, se colocar na mesa os dois pratos, com alimentação, com tudo, com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Hoje eu vejo muito físico volumoso, mas sem detalhes, entendeu? Tirando o menino Ramon, tirando o Rafael Brandão também, né? Inclusive o Rafael Brandão é um exemplo que eu gosto de ver, não só em cima do palco, mas também fora. Outro dia eu estava assistindo o conteúdo dele e vi ele como treinador de Rio. E eu aprendi, cara, com os vídeos dele, porque tá tudo traduzido. Pô, esse sim, cara. Esse cara, eu, assim, eu acho que o Brasil tem que dar bastante moral para ele, porque ele está se propondo a trazer conteúdo muito bacana. Entendeu? E quando você fala da Open, quando você fala dos caras grandes, serve para todas as categorias. Por que acontece? O Olímpio antigamente eram 15 caras ali que reuniam o mundo todo. Você entendeu? Então, assim, o fisiculturismo é a Fórmula 1, mas a gente da Fórmula 1 também sai muitas coisas para os carros convencionais também, entendeu? Então, a gente pode ver muitas coisas sobre dieta, principalmente sobre a questão de treinamento, quando um cara desse se propunha a trazer o treinador dele no Brasil e fazer um vídeo bacana, ilustrativo, todo legendado, né, cara? Pô, o cara tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, mas ele tá passando um conteúdo legal. Então é legal a gente prestigiar um atleta como esse. Mas em relação à sua pergunta, Renato, eu cravo aqui de 10 confrontos, 7 pelo menos, os caras das antigas ganharam. Com certeza. Porque o amor vence qualquer obstáculo. Eu concordo. O amor vence qualquer obstáculo. Eu concordo. É o que eu acho. É aquela coisa igual um carro, né? Sabe carro? É engraçado assim. Eu vejo aquele maluco. Os antigos, a gente, né, da nossa época, né, vamos por assim, a gente tinha que aprender na raça, né? A gente não tinha, que nem você comentou, pouca informação. Eu lembro, por exemplo, revistas de fome, era meses e meses para chegar, né? Quando saía a revista, que vocês saíam na capa, aqui... Deixa eu dar um abraço assim, entrou o Maurício Rádio aqui, é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro o conteúdo dele, e entrou um cara que me motivou muito aqui, que é o Enzo Perolini aqui, que é um cara que até hoje foi o maior cara que eu vi na minha vida. Olá, é uma coisa assim, 1,90 e pouco, entendeu? E ele parava tudo, a Avenida Paulista parava, viu, cara? E eu começando a vender. Quando que foi? Acho que no Baby Barione. Eu estava começando a competir essa época, e eu lembro que ele chegou, rapaz, não tinha quem não olhasse as costas do homem daquele tamanho, dorsal. Falei, caramba, velho. Impressionante, né? É que eu falo, né, cara, naquela época, quando você via um bodybuilding, você via um ser mitológico de outro planeta, né? Era maravilhoso. Não que hoje não seja, né, cara? Peraí. Talvez pode ter um pouco de saudosismo, pode.
mas é que era uma coisa que era muito diferente, assim, né, cara? Porque naquela época, por exemplo, um físico bacana que você via na rua, o cara faz karatê, o cara faz natação, o cara, né? A pessoa que malhava, treinava, malhava, entendeu? E aí, o que acontece? Quando você via um bodybuilder, você via um cara da categoria do Enzo, da categoria do Serafim, cara. Putz, você falava, meu, o que é isso, cara? Pô, esse é muito legal. Muito legal. Mas com certeza, cara, é o que eu falei, igual o carro, né? É como carro. Eu vejo o carro antigo, eu vejo um Maverick, um Opala, eu falo, cara, isso eu vejo um Corolla novo, é bonito, mas puta, eu falo, cara, se tivesse cuidadinho, eu queria ter o antigo, cara. Ei, eu sou esse. Eu sou um cara que, assim, minha esposa tá aqui, não deixa mentir. Você vai pegar os livros que eu gosto de ler, Harvey Spencer, que era da Rosa Cruz, que é um livro de 1928, sabe? Aí eu leio sobre Platão, sobre Pitágoras, sabe? As obras de arte. Assim. Então eu acho que, com o tempo, tudo está se tornando mais fácil e a facilidade faz com que as pessoas se tornam fracas. Sim. Entendeu? Né? Eu acho que quando a gente tem que levar a essa interpretação. Né? Porque o que faz pensar? É dificuldade, é a falta de alguma coisa, você entendeu? E ao mesmo tempo você perceber que você tem muito para produzir ainda, né? Então a gente às vezes perde muito tempo. E, por exemplo, outro dia eu estava me sentindo estranho, né? Falei, que estranho, eu falei, cara. Por quê? Porque eu estava deixando de ler, sabe? Pegar um bom livro, ler, colocar boas informações na mente, sabe? Provavelmente ler um salmo, alguma coisa que corresponde com boas vibrações, né? Nessa correria da gente de poder ter que pagar a conta, o negócio sumiu, aí se preocupar, sabe? Às vezes a gente deixa de pouco, não, a gente precisa absorver conteúdo, boa energia, ter uma boa vibração, para que as coisas venham da melhor maneira possível para a gente, sabe? Então é muito importante isso. Isso a gente aprende com as pessoas mais velhas, né? Mais sábias que a gente, né? Eu me dou muito bem com pessoa mais velha, sabe? Porque, assim, eu sou caçula de 3 irmãos, de 4 irmãos, né? Então, os meus amigos são uma faixa etária um pouco acima da minha idade, né? Então, eu tô com medo que daqui a pouco tá todo mundo morrendo, sabe? Eu tô com 42. Então, assim... Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas mais sábias assim, porque viveram mais, entende? E eu tenho, assim, se você tiver paciência de conversar com uma pessoa que viveu mais que você, já passou por mais momentos, que passou por momentos que você está passando, você vai se enriquecer muito, entende? Você vai aprender muito, vai aprender a ser uma pessoa mais paciente. Quando você é mais paciente, as coisas têm que acontecer melhor para você, né? Que tudo tem seu tempo, né, Samuel? Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Com certeza, né? Tudo tem seu tempo. E agora a gente está aqui relembrando coisas que parece que foi ontem, né? Então, é o que eu falo, né? Eu acho que o amor e a gratidão é algo que abstrata o tempo. A gente tem umas imagens na nossa cabeça aqui que parece que aconteceu há poucos segundos atrás. Isso que é muito louco, né? Sim. Quando a gente tem gratidão pelas pessoas, tem gratidão pela vida, pelo que você passou, você continua passando por momentos bons, entendeu? Mas quando você não tem isso, entende? O fio da vida vai se definhando. Né? É muito importante a gente ter gratidão, relembrar. Por exemplo, eu já tive probleminhas assim com muita gente, mas nunca deixei de manter uma amizade. Não tem uma pessoa que eu não tenha amizade com quem às vezes eu já tive uma discussão, tive alguma desavença, mas nunca deixei de levar a amizade adiante, entendeu? A interpretação. Eu posso contar uma coisa aqui que aconteceu na minha infância? Eu conto isso para todo mundo. O meu pai, como eu falei para você, o meu pai, Samuel, ele era conhecido como Vieira, né? O meu pai,
pai, ele tinha uma mercearia lá no bairro da Vila Prudente, ali perto da Vila Zelina, lá em São Paulo, na Zona Leste, né? Eu era bem garotinho. E essa mercearia ficava na frente de uma escola de samba. Então, rolava muita festa, essas coisas. Eu ia para a escola, e junto à escola, eu ia com uma amiguinha minha chamada Edu, e o pai dela era conhecido como João. O pai dela era capoeirista, entendeu? Um negão forte, assim. Eu adorava, ele era careca, ele tirava o chapéu. Aí eu falava, ô tio, tá crescendo o cabelo aí em você e tal. E ele me levava para a escola, né? Me levava para a escola e tal, assim, me trazia e me levava. E teve um dia que ele estava num outro boteco lá de cima, entendeu? E o pessoal começou, cachaçado, começou a falar para ele, João, você já foi o bonzão aqui do bairro. Eu acho que o Vieira bate em você. Falava assim. Ah, é? Aí ele desceu a rua, meu pai estava assim, quieto, falou, Vieira, é o seguinte, gosto de você, mas estão falando aí que você consegue me bater, eu vim tirar a prova. Eu sei que os dois brigaram, por final o João apanhou, né? Só que ele subiu lá depois do outro bar e falou assim, é verdade, o Vieira bate em mim, mas eu vou bater em todo mundo aqui para ninguém falar nada. Bateu em todo mundo no outro bar lá. No outro dia de manhã, quem que foi me levar para a escola? Quem que foi me levar para a escola no outro dia de manhã? Entendeu? Inclusive tem um amigo meu que entrou aqui, o Paulo Henrique, o Paulinho, que era meu irmãozão lá da Vila Prudente. Quem que foi me levar no outro dia de manhã para a escola? Tio João. Aí minha mãe com medo, né? Não pode dar o menino para ele. Então o que acontece? Homem é homem, né? Deixa as desavenças de lado. Às vezes tem uma questão por a prova, se encerrou aquilo, continuou a vida, ele continuou frequentando lá a mercearia do meu pai, continuou me levando para a escola, e isso, assim, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser homem muitas vezes. Homem que eu digo assim, né? Mulher, homem que vibra, aceitar a realidade, né? Ver que às vezes o nosso ego eles nos jogam contra as pessoas boas, entendeu? A gente tem que ter muita sabedoria nessa hora para saber que nós precisamos de uns aos outros, né? Isso que e tudo que eu sou hoje em dia foi graças ao Valdemar, foi graças ao Bispo, graças ao Wilson, graças ao Pinduca também, né? Também não posso deixar de falar do Pinduca, né? O Pinduca é uma figura, né, cara? Inclusive, o Pinduca, ele era uma figura. Vou contar uma do campeonato que eu tive. Em 2009, eu operei uma hérnia. E aí fiquei em 2009 sem competir. Em 2010, eu comecei a treinar com o Pinduca, porque o Pinduca é muito inteligente, entendeu? Narcisista pra caramba, mas é inteligente pra caramba também. E aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar com o Pinduca e tal, só que eu sofri uma lesão, tive que operar essa lesão, então só pude voltar em 2011. Então eu fiquei afastado do palco por 3 anos. Aquela expectativa, né, minha, dele, né, do pessoal que curtia o meu trabalho. E eu voltei para o Paulista, da Napa, e foi aqui em Santa Bárbara do Oeste. E o seguinte, todo mundo já me conhecia, né, cara? Então, amizade com todo mundo. Eu comecei a posar e o Pinduca tinha uma vozinha fina, entendeu? E ele falava, Samuel, e o Sardinha é cantor, e o Sardinha falou, Samuca, faz um backdeck, faz não sei o quê. Ele olhou pro Sardinha assim, Sardinha, o atleta é meu, fala com ele, sou eu. E o Sardinha é muito educado, não, desculpa, tá tudo bem. Aí o Sardinha veio, eu falei até isso no podcast, no Monstercast. Aí o Sardinha veio, Samuca, é o seguinte, cara, quem que é aquela pessoa que estava com você e tal? Poxa, não gostei do jeito que minha família ali do lado. Eu falei, pô, Sardinha, me desculpa, tal. O Pinduca, ele é seu fã, porque o Pinduca, ele era dos anos 80.
dia lembrava dele. Eu falei, Sardinha, desculpa, cara. Pô, foi meio conturbado, não era nem pra gente estar no Paulista, que teve uma briga de federação, aí falaram que eu tinha que ir, aí depois eu descobri que eu não tinha, não precisava. Mas ele te admira, ele fala que você é o melhor atleta da PS4 e tal. Aí eu botei em contato com ele, com os dois, e os dois fizeram amizade. Eu achei engraçado. O Pinduca realmente fala fininho. Não dava pra escutar nada, cara. Lá no fundo, Sardinha aquele vozão, né? O cara é cantor, pô, escutava tudo que falava. Ai, Deus. Olha, Mas é bom. então, cara, que live da hora. Suas histórias muito legal. De verdade. Só que não. o pessoal que tá. Muita gente que agora também já está começando a sair, mas de verdade, muito, muito, muito obrigada. Vamos trazer você de novo para você contar mais história, viu? Vamos combinar. Eu vou conversar com o pessoal aí para reunir mais gente, de repente, história com outros atletas juntos e tal. A gente consegue trazer. É uma honra estar com você. Você pode ver que os meninos aí, por exemplo, o Valdemar, o pessoal, de repente a gente coloca vocês dois, porque é gostoso isso. É legal trazer essas histórias para o mundo que é novo conhecer, porque vocês queiram ou não, né, a live, a história de vocês tem esse complemento justamente por essas pessoas como o Samuel, que vieram lá de trás e fizeram a história também. Né, do Valdemar, é outro cara também, muita história para contar, muita coisa para falar. O Vinícius, é que eu não tenho contato de todo mundo, né, mas eu tento trazer. O Bispo está se preparando para voltar agora para a competição. Sim, Nossa. sim. O Bispo, eu perdi o contato com ele direto, cara, mas eu perdi o contato. Eu passo para você. Tá. Depois. Ele é aquele ermitão, né? Mas se for até ele, nossa, ele o Carlos, né? Carlos Santos. Ei, rapidinho, quando virar o Valdemar Guimarães, só me avisa 2 semanas antes. Pra mim, tomou 3 antidepressivos, porque, cara, pra mim ele é um dos melhores, cara. Você é louco, fã demais daquele cara. Não, ele é meu cara. Ó, eu falo até hoje, assim, em sistema de treinamento, qualquer atleta que pode estar num alto nível, ele vai melhorar o atleta, com certeza, porque o poder de foco que ele passa, ele tem uma coisa, assim, um poder de palavra, você falar, ele fala, você faz, é impressionante. Assim, que eu ter subido as cartas, né, claro, e tipo assim, uma repetição que falhasse, ela vai fazer mais simples, fazia, sabe? Ele tem um poder na voz dele, assim, que é uma coisa impressionante. Nunca vi nada igual, sabe? É do cara. Ele é do cara, é dele, sabe? É dele. Também, né? Disciplina que ele tem, mas é um dom, né? É um dom, porque o que acontece? Às vezes, no mundo que a gente está vivendo hoje, isso pode soar como arrogância, como tal coisa, mas se você se permitir entrar no universo dele ali, entendeu? Fazer, você que é atleta, você que quer performance, e fazer a coisa acontecer, você vai ver a riqueza que é isso, entendeu? Não é você estar sendo subjugado, entendeu? Você sendo seu subjetivo ali, não. Você ele está ali na verdade, como um papel para que você transcenda os seus limites, entende? Ele entra na mente, tem a capacidade do poder da fala, do olhar, entendeu? Muitas vezes ele falava, ó, você consegue. E ali a gente, e aí as coisas aconteciam. Muito bom mesmo. A coisa que eu mais ganhei na minha vida foi isso. Essas são as experiências, gente. Nosso espírito está fazendo o que aqui no corpo? Tendo experiência.
experiências, entendeu? Então, o que vale na nossa vida é experiência. A gente nunca perde, a gente só ganha, entendeu? Sabe? Às vezes demora um pouquinho para a gente aprender isso, mas a gente só está ganhando. Se a gente saber dar um caminho para os nossos pensamentos, a gente vai ver que a gente só ganhou na nossa vida, entendeu? Porque material, claro, a gente tem que ter nossos bens, a gente tem que ter uma vida boa, mas se a gente não se enriquece das nossas experiências, a gente não leva nada nessa vida. Porque eu sei que a gente leva a nossa consciência, entendeu? Eu sei que a gente leva nossas experiências de vida para um lugar ainda mais avançado, entendeu? Próximo de Deus que seja, entendeu? A gente está se preparando para isso. A gente está evoluindo para isso, entendeu? E é através das experiências. É isso que eu tenho para falar, né? Pois é. Samuca, muito obrigada, meu querido. A sua história, bom, nós vamos trazer você de novo. Só que assim, viu, Samuel? A gente, muita gente para trazer, que a gente quer trazer, principalmente todo o pessoal lá de trás. E, como eu falo para o pessoal, eu trabalho com eventos também, não só de esportes, tá? Com meu irmão. Então, às vezes, fico domingo sem fazer live, às vezes tem o meu, acontece de estar os dois no mesmo mês, então a gente não consegue fazer a live. Mas vamos marcar, eu gostaria de ver se a gente trazer você e o Bispo, por exemplo, entendeu? Para a gente conversar. Vamos, claro, claro. Sabe? Vou fazer uma convite, depois eu faço para nós dois. Nossa, esse tem história, hein? Tem. Ele vinha aqui em... Bodybuilding ainda não tem história, né? Tem. Cara, aí se a gente parar para pensar e ver a história de todo mundo... Outro que eu queria trazer é o Edson Serafim. Vamos ver se eu consigo trazer ele. Figura. Nossa, esse aí eu acho que é mais difícil achar, né? Porque ele sempre foi um unicórnio, né? Difícil achar. Mas esse daí deve ter mais história que muita gente junto, hein? Tem muita gente que quer conhecer o Edson Serafim, né? Mas olha, é difícil. Nossa, aquele é figura demais, cara. Nossa, eu lembro o jeitinho dele, né? campeonato, misericórdia. Não, eu lembro que... Lembra do Rony Batista, grande atleta também? O Rony Batista, baiano, amigão do Serafim. E eu sempre fui um cara assim, que eu sou uma geração à frente, mas eu sempre me apeguei nos grandes nomes, né? Tanto nacional como internacional. E o Rony voltou no Mr. Santos, eu acho que foi no Mr. Santos de 2008. E assim, tá voltando, né? Voltou bem, mas não com aquele físico, né? Sim. Que já tinha trago. E o Serafim é muito ligeiro, cara. Ele é muito esperto. Eu falei, ô Serafim, aí, o que você achou do Rony? E o Rony tava com uns dreads, assim, né? Aí ele olhou pra mim assim, cabelo muito louco, doidão, gostei. Não falou nada da performance do cara, tá ligado? Ele olhou assim, eu falei, o que você achou do Rony? Cabelo muito louco, doidão, gostei. Saiu. Você vê como que ele é esperto, ele é um cara, ele é gênio, ele tá à frente, cara. Ele é tipo esse jogador de futebol que é raciocínio rápido. Ele é. Nossa, ele era muito, cara. Eu lembro dele dos campeonatos. Meu Deus do céu, quando você via esse Edson Serafim. Ele é show, né, cara? Você tava. Sempre prestando atenção em tudo. Quer ver que campeonato foi que a gente saiu de São Paulo? Foi todo mundo junto. Acho que foi em Goiás, se eu não me engano. Eu não lembro se você estava. Tava o Getúlio Vargas também. Eu acho que você não estava. Getúlio Vargas não estava. Quer ver? Não, você não estava. Tava o Jorge. Foram para Goiás de carro, todo mundo junto. Aí nós somos de... Nossa, é bom bodybuilding mesmo, hein? Esse Edson chegou lá, filho, tava 5 quilos a mais. Aí eu lembro que tava o cara lá. Como assim? Não perdeu. Falava assim, ó. Calma. Ele não baixou. Ó, ele baixou 4 quilos, cara. Eu não sei o que ele aprontou. Ele abaixou 4 quilos. Não, ele Aí ele falou assim, minha sabe, carne. ele conhece o corpo dele. Chegou no outro dia. Conhece o corpo dele como ninguém. Tenso. Ganhou, levou tudo. Falei, você vai... que esse cara? Não,
Não, ele não entra. Ó, eu vou falar pra você, o cara que já ganhou do Serafim tem que dar um título à parte pra esse cara, porque isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? Você não vê, eu acho que, tipo, se tiver uma porcentagem, número de vitórias e derrotas, eu acho que ele é o que tá mais disparado aí no ranking aí. Outro às vezes eu consigo O conversar. que era o rótulo dele, né? Que ele entrava em poucos campeonatos, né? Ele ficava aí ficava um ano, ninguém falava dele. Quando você vê, ele estava lá na balança pesando lá. Aí tinha já um monte de gente desencanando de entrar no campeonato. Não, se ele aplicar aí, eu vou embora. Um que eu às vezes eu converso com ele é o Djalma Laroque. Você lembra? O Djalma foi um cara que eu acho que ganhou do Serafim. Eu acho que teve um paulista que o Djalma ganhou dele. Tava Djalma, O Serafim subiu de categoria. Serafim, Não, cara. Não, era Djalma, Antunes e Serafim. Era o trio. Era conhecido como os bad boys lá de São Paulo. Era o trio. Isso. Nossa, você via eles. Ali, se você estivesse na região ali da Augusta, Bela Vista e Paulista, você encontrava sempre com eles. Sim. Era muito gostoso. Bom, Samuel, brigadão mais uma vez, de coração, cara. Vamos marcar para... Eu que agradeço. Vamos conversar com o Bispo, ver se ele vem junto com a gente, tá? E olha, parabéns pela tua academia, pela tua família, tá? Dá um abraço na tua mãe, que assim, fez aí uma pessoa que tem assim, uma índole muito grande, muito boa, porque você é uma pessoa assim, muito querida, tá? Tinha contato com você, a gente nunca foi te conversar muito, né? Porque não dava tempo nos campeonatos. Mas assim, admiro o seu trabalho. A gente sabe que tem verdade, sempre um carinho por você. E agora vamos manter mais contato, né? A bênção que a rede social é isso, né? A gente pode manter contato. E eu estou próximo de você, eu vou assistir lá o campeonato, né? Que é o campeonato que você está produzindo agora, que eu quero ver lá, quero assistir. Para mim, que eu já vou também divulgar aqui para a galera, tá? Porque tem muita gente que querem saber de campeonatos, porque tem muita gente que me procura. Às vezes tem campeonato que é muito longe, Jaguariúna é perto. Então tem muita gente aqui da região que vai. Manda um beijo aí para Isabel, minha mãe, que acabou de entrar aí, ó. Entrou atrasada também, mãe. Isabel Vieira. Parabéns pelo filho, parabéns pela essa pessoa assim, muito íntegra, tá? Conheço o Samuel há muito tempo. É como eu falei para ele, a gente não tinha tanto contato, mas o pouco que eu via do trabalho dele, olha, parabéns, de coração mesmo. E obrigado por ter deixado de virar bodybuilder, tá? Se ela não deixasse, eu não ia virar, não. Não, mas obrigado, viu, gente? Ó, foi uma honra ter aqui participado com vocês da live. Eu quero participar mais vezes, tá bom? Como eu falei, me senti em casa, né? Quero agradecer todas as pessoas que entraram. Muitas pessoas que eu vi que entraram são meus amigos, né? Particulares, outras não, mas já se tornam amigos, porque já, a partir do momento que a gente conhece a história da pessoa, a pessoa já está no íntimo dela, né? Então, quero agradecer vocês essa oportunidade, tá bom, gente? Deus abençoe. Namastê, gratidão. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente aqui na live. E vamos trazer o Samuel logo junto. Vamos tentar trazer o Bispo dessa vez, Samuel. Isso. O Bispão merece. O Bispão é o cara que... Nossa. É o cara. Tá bom? Gente, boa noite. Não te viu lá, então tá bom. Tchau. Gente, obrigado a todos, viu? Obrigadão. Tchau, Rei. Meu parceirão. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.